Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. O tema de hoje é covardia. A palavra covardia vem do latim antigo e desde a sua origem quer dizer cauda, rabo. Depois passa para o francês, para o inglês e alemão e língua portuguesa. Mas essa origem da palavra covardia relacionada à cauda, ela é muito importante porque o símbolo da covardia é colocar o rabo entre as pernas e fugir. Por isso, cauda. Eu quero fazer uma abordagem em um duplo sentido de covardia. O primeiro é, os dois têm como pano de fundo é o conceito de servidão voluntária. Servidão voluntária. Ou, se você preferir, a relação entre senhor e escravo. A primeira ideia é a noção de medo, um medo extremo, um medo que se coloca para baixo, um medo que o opressor tem em relação, que o oprimido tem em relação ao opressor. Então é sentir-se fraco, sentir-se inibido, é uma negação da própria vida. Essa é a primeira ideia de covardia. É aquela ideia de colocar o rabo entre as pernas e fugir. Essa ideia é a ideia, por isso que eu falei da relação senhor-escravo. Essa ideia de covardia, ela está muito presente como a atitude fundamental do escravo. O escravo em si é um covarde, que apesar de ter forças, ter coragem, ele não usa, não utiliza. E o medo do opressor, o medo do senhor, do patrão, o faz colocar numa situação, por isso servidão voluntária, uma condição em que ele ainda inveja o opressor. Ele gostaria muito de ser um opressor. A outra ideia de covardia, que ela é muito mais sutil, mas tão perniciosa, é a ideia de covardia como sentir-se bem, acomodar-se, se conformar, porque tem alguém que tem uma condição mais miserável do que a sua. Então, várias e várias pessoas que ocupam uma posição intermediária e, a partir de uma condição de covardia, passam a oprimir pessoas que estão abaixo dela, digamos assim. E essa condição de covardia, isso é uma covardia, é uma deslealdade, passa a sentir-se melhor porque tem alguém abaixo dela, numa condição mais miserável. Então, enxergamos essa condição de covardia em todos aqueles cargos nas empresas, os cargos intermediários. No tempo da escravidão no Brasil, o capitão de mato, que é um escravo, mas foi colocado numa posição de caçar outros escravos. Então, é um oprimido que oprime outros oprimidos. Essa é a segunda condição de covardia. Então, tem o covarde por puro medo, e aí ele entra numa condição de paralisia, né? Essa é uma condição de covardia, a primeira. E a segunda condição de covardia é o indivíduo que oprime alguém que está pior do que ele. Como, por exemplo, sentir-se bem porque ganha um salário miserável, mas sentir-se bem porque tem alguém que ganha um salário menor do que ele. Eu quero me referir ainda a uma obra de literatura que é O Mágico de Oz. No Mágico de Oz tem uma personagem muito interessante, que é o Leão Covarde. E
tudo que o leão covarde quer é ter coragem. E ao longo da trama do livro Mágico de Oz, o que esse leão covarde vai adquirindo é aceitação, autoconsciência, e com isso ele vai percebendo que esse estado de covardia ele pode ser superado por um estado de coragem. Isso vale para o leão do livro, da ficção, e vale para todos nós.